Povo de Deus, Salmo 81, exortação a louvor e obediência. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Asaf. Vamos ver aqui o que Champ já nos falou, nosso estudo de Salmos, sobre os lagares. Vamos a algumas informações gerais sobre Salmo 81. Ah, o cântico, no caso aí, fala sobre os lagares. ah, Pode ser uma referência à colheita, né? A palavra hebraica gitite tem sido interpretada, segundo Champ, como uma referência à colheita, ou, mais especificamente, aos lagares, exatamente conforme se lê no subtítulo deste salmo, ok? Bom, isso aqui é uma referência à plantação de uva, né? A colheita de uva, né? E aí, mas porém, alguns estudiosos também veem nesse salmo um sentido meio que apocalíptico, né? Meio escatológico dessa palavra. E aí talvez aqui o salmista está querendo dizer a julgamento divino, que no caso colheita aí de uva, né? Tem um sentido profético, que as uvas elas são pisadas e pode ter esse significado profético aí nesse salmo, né? Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, tem a referência lá de Apocalipse, capítulo 14, versículo 19. Ah, mas isso é só uma conjectura, né? É só uma conjectura que alguns têm sobre a questão dos lagares. Há pessoas que também acreditam que essa questão dos lagares aí é uma referência a alguma característica musical não identificada, né? Não identificada. Então, existem algumas conjecturas com relação à expressão lagares. A colheita da uva, no caso, né? A questão de juízo de Deus, né? Não sei como é que alguém conseguiu ver juízo de Deus aqui, mas alguns veem juízo de Deus, porque a uva ela é pisada, aí você pode ver Apocalipse 14, 19, e alguns acham que é apenas uma referência a um tipo de música, alguma característica de uma música, ok? Então esse aí é o contexto do título lá. O Salmo 81, de acordo aqui com a nota de rodapé da Bíblia Plenitude, diz o seguinte, 81 de 1 a 5. Este cântico era para o ano novo e para a festa dos tabernáculos no outono. Tá vendo? Seus primeiros 5 versículos introduzem o discurso em que Deus fala pessoalmente. Okay? E aí, a partir dos versículos 6 ou 5b, é o Deus que fala. Então, do versículo 1 até o versículo 5 é uma introdução geral falando ao povo, né? E aí, a partir do versículo 5b, na segunda metade aqui do versículo... Não, apesar de que a Bíblia Plenitude fala a partir do versículo 6. O Champ já fala que Deus começa a falar a partir do capítulo, do versículo 5, a parte final, né? A parte B, né? Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Tudo bem. Mas aí, vamos estabelecer aqui que do 1 até o 5 é uma palavra geral ao povo. A partir do versículo 6 é o próprio Deus falando, na melodia aí de Asaf. Tem uma música do Fernandinho, que fala assim, entrei no meu jardim, colhi meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Aí no caso aí é Deus, ou Jesus no caso aí, falando, mais especificamente de Jesus. Aí depois na segunda parte do hino, o hino diz, os teus perfumes são suaves, o teu amor maior do que o vinho, melhor do que o vinho. Ou seja, então a noiva, que é a igreja, na poesia de Fernandinho, ela responde ao Deus que fala, que entrou no jardim. Então a ideia aqui do Salmo 81 também tem um pouco disso. Aqui nós temos uma palavra aqui na canção de Asaf, uma parte do cântico que é direcionada ao povo, e a outra parte do cântico, na composição de Asaf, ele está aqui retratando um Deus que fala ao seu povo e que cobra ao seu povo posicionamentos. Ok? Essa é a ideia do cântico de Asaf. Muito bem. A minha Bíblia também diz aqui na nota de rodapé
que este Salmo 81, de 6 a 16, é uma versão mais curta da primeira parte do Cântico de Moisés em Deuteronômio 32, ok? Deuteronômio 32. E por fim, a minha Bíblia Plenitude aqui, a partir do versículo 13 e 16, que fala sobre a questão que, se meu povo me escutasse, né, e andasse nos meus caminhos, ele teria o melhor dessa terra. Aí a Bíblia Plenitude vai nos dar aqui uma referência, lá na página 585 da minha Bíblia, que é uma notinha acrescentando aqui, ó. Diretrizes para conquistar a vitória. Nós mesmos podemos ser o, os nossos piores inimigos na luta por vitória espiritual. As influências negativas em nossas próprias vidas podem ser até mesmo mais fortes do que qualquer oposição externa que enfrentamos. Ore, aí é a orientação, né? Ore por livramento de atitudes desobedientes e obstinadas que impedem que a mão de Deus lhe dê vitória espiritual. Então está dizendo aqui que muitas vezes nós mesmos somos o nosso maior impedimento, né? Por causa da nossa desobediência, assim como foi o povo de Israel. E muitas vezes o maior obstáculo está em nós mesmos. E esse maior obstáculo é a nossa desobediência. E muitas vezes a desobediência vem por atitude obstinada com relação a algum pecado, algum comportamento que muitas vezes nós não queremos abandonar. Então essa aí é a introdução geral do Salmo 81. E vamos pegar aqui então alguns conteúdos nos versículos. Versículo 1, cantar de júbilo. Meu irmão, nós já temos aprendido aqui nossa devocional, temos aprendido com os salmos, isso é fato. A adoração do salmista é uma adoração muito mais dada, muito mais envolvente. O salmista, os judeus, eles se entregavam muito mais à adoração. A grande verdade é que hoje nós podemos adorar a Deus em alto som, né? Com gritos de louvor, como também nós podemos adorar a Deus de maneira mais contrita, né? E alguns adoram até em silêncio, né? Acho até estranho isso, né? Mas a grande verdade é que existe um extremo de um lado, né? Muita gritaria, desordenada gritaria, e existe um outro extremo do outro lado, sabe? Muito silêncio, vamos dizer assim. Qual é o segredo? Procurar a posição mediana, né? A verdade é certa. Aqueles que se entregam mais, a verdade é que um louvor, uma adoração, onde você tem palavras de exaltação ao Senhor, onde você expressa com seu lábio de maneira audível, de maneira alta, onde você se entrega, onde você usa seu corpo, né? Onde você gesticula, onde não só a sua boca adora, mas o seu corpo adora, não tem a mínima dúvida que é uma adoração muito mais dada, muito mais profunda, vamos dizer assim, né? Alguns chamam até isso de adoração extravagante, né? Talvez seja um exagero de palavra, mas dando uma ideia de uma entrega maior à adoração. E que nós precisamos muito evoluir nessa área aí. Outros não, outros precisam dar uma freada. Nós precisamos pisar um pouquinho no acelerador, mas tem uma turma aí que precisa pisar no freio que está exagerado demais, ok? Versículo 3. Tocai a trombeta na festa da lua nova. Vendo? Nós precisamos entender, quando nós lemos os salmos, é muito claro isso nos salmos, na Bíblia em si, né? Deus é um Deus festivo, meu irmão. Deus é um Deus festivo. Tem pessoas que não gostam de festa. Existe as testemunhas de Jeová, por exemplo, elas não comemoram o aniversário, não sei se já mudou, mas desde que eu conheço testemunho de Jeová, eles não comemoram aniversário. Né? Aí há pessoas que, independente de religião, não gostam de festa. Né? Tem pessoas que na igreja não gostam daquele ambiente assim, de alegria, né? De risos, né? Sabe? Um ambiente mais descontraído, porque acha que isso é carnal. Não. A alegria e a descontração pode ser espiritual, sim. Desde que se faça com maturidade, desde que se faça com base na palavra de Deus e que seja uma alegria de exaltação, seja riso de exaltação, que seja dança de exaltação. Tudo que tem fôlego louva o Senhor, tudo que é para a honra e para a glória de Deus pode ser feito, né? E não só de uma maneira muito restrita, como muitas vezes nós fomos educados, ou de uma maneira muito extravagante, como muitas vezes de outras maneiras outras pessoas foram educadas. Então, Deus é um Deus festivo, não tenha a mínima dúvida disso, não tenha medo, você também pode ser festivo e você pode adorar a Deus de forma
festiva, vamos dizer assim. É, versículo 4 é preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ou seja, as festas judaicas eram uma obrigação. A adoração a Deus era uma obrigação. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Automaticamente, espera-se que essa obrigação seja feita com prazer. Eu já falei aqui outras vezes, em outro capítulo. O pai, ele tem a obrigação de cuidar do teu filho, de dar comida, de dar carinho, de dar a necessidade do filho. É obrigado. É obrigação. Se ele não fizer isso, ele pode ser preso, né? É irresponsabilidade, né? Afinal de contas, ele decidiu ser pai, né? E só que se espera que se faça essa obrigação com amor, com prazer, não por obrigação. Não é isso? A vida íntima de um homem com uma mulher, de uma mulher para com um homem, é uma obrigação. É uma obrigação. Espera-se que faça essa obrigação com amor, não por obrigação. Assim é a nossa relação com Deus. Nós somos obrigados, nós somos criados para isso. É norma de Deus. Nós temos esse dever para com Deus. Espera-se que esse dever se faça com amor e não apenas por a obrigação. Ok? Aqui tem um mistério aqui no versículo 5, que ele vai falar que ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Então ele deu ordem, faça isso aqui, faça essas festas, faça isso. Deu ordem para adorar, era ordem. Aí no finalzinho do versículo 5, fala assim, ó, ouço uma linguagem que eu não conhecera. Aí que linguagem é essa? Que quer dizer isso? Uns vão dizer que simplesmente lá no Egito, no Egito mesmo, e depois do Egito, na caminhada para o deserto, eles ouviram a voz de Deus. E essa voz de Deus nunca tinha sido ouvida antes. Alguns vão entender assim. E outros, há quem interprete que aqui, na verdade, é uma menção a algumas palavras proféticas que eles ouviram durante a caminhada para a Terra Prometida. E uma dessas palavras proféticas está ali, por exemplo, em Deuteronômio 28, 49, e também em Jeremias, que também tem menção em Jeremias capítulo 5, versículo 15. Ou seja, que palavra é essa? É a palavra que eles teriam conquistado pelo povo estranho, que eles seriam levados cativo. Isso aí nos remete à profecia que realmente você vê acontecendo em várias partes da Bíblia, onde antes do povo ser levado para o cativeiro, já tinha profecia sobre isso. Aí eu faço sempre menção ao filme de Deus, né? O filme de Deus está escrito, meu irmão. Ele já escreveu o filme todo. E aí, nesse ponto aí, de acordo com o meu entendimento, ele já adiantou uma parte do filme para o povo. Ó, lá, vai ter uma parte do filme que vocês vão estar em cativeiro. Se você pegar a história de Abraão ali no capítulo 15, se eu não me engano, eu acho que é no capítulo 15 que fala sobre isso. O capítulo 15 ou o capítulo 12, mas eu acho que é no capítulo 15. 15, 16, por ali. Quando Deus já vai revelar a Abraão, lá em Abraão, na conversa com Abraão, Deus já tinha revelado que o povo ia ser preso no Egito. Queria ficar como escravo no Egito. Olha só, em Abraão. Depois de Abraão vem Isaac. E depois de Isaac vem Esaú e Jacó. Aí em Jacó ele vai ter 12 filhos. Desses 12 filhos vai ter José. Aí que vai ter o Egito. Muitos anos antes, ele já estava falando do Egito. Né? Já tinha revelado a parte do filme dele, onde aconteceria o Egito. Olha só. Aí depois, posteriormente, mais na frente, ele vai falar também, mesmo que não seja nesse texto aqui que nós estamos falando, ele vai falar em outras partes, ele vai revelar que o povo ia ser levado para a Babilônia. Então ele já adianta um pedaço do filme. O filme está pronto. E nós somos os participantes desse filme. Tá? Dentro desse filme tem liberdade nossa. Nós temos decisão para tomar. E tem outras partes do filme que não tem decisão nenhuma. É Deus que determina, porque o filme dele tem que acontecer da maneira que ele quer. E no final do filme vai ser bom para todo mundo. Aleluia. Muito bem. Versículo 7. Clamaste na angústia e te livrei. Meu irmão, clamor é a ferramenta para Deus é, usadas, né, no dia da angústia. É uma ferramenta à sua disposição no dia dessa angústia. Use essa ferramenta. E lembrando, eu sempre faço uma comparação. Uma coisa é orar. Orar é como você fazer uma caminhada. Outra coisa é clamar. Clamar, você não está caminhando, você já está dando uma corridinha, já está na toada. Aí, dependendo do teu envolvimento, acabou de estar correndo. Clamor é mais do que orar. Orar é andar, dar uma caminhada. Clamor, você já está dando uma corridinha, já é algo mais, né? Ou até correndo, já é algo mais. Clame no dia da angústia. Nós fomos educados a muito mais orar. Nós precisamos subir um degrau, né? Evoluir nossa espiritualidade com Deus.
e possamos ter um coração contrito a ponto de clamarmos. Nós precisamos trabalhar isso em nossas vidas, para que tenhamos um coração de clamor, né? E muitas vezes esse clamor, ele só acontece no dia do desespero, mas seria interessante se tivéssemos esse momento de clamor no dia a dia, seja normal, o derramar, não tem aquela canção, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que sou grato, mais ou menos assim. Então, se derramar na presença do Senhor, nós precisamos trabalhar mais corações contritos. Nossos corações são muito duros, frios, né? E muitas vezes com pecado. Aí complica. Que Deus nos ajude a termos corações mais contritos, de mais clamor a Ele e subir esse degrau no seu relacionamento. Deixa eu ver aqui, Não há no meio de ti, não haja no meio de ti Deus alheio, versículo 9. Entendeu? Meu irmão, se lê a Bíblia, não tem pecado mais falado na Bíblia, mais recorrente do que idolatria. É a desgraça do povo de Israel e tem sido desgraça nos nossos dias hoje com a roupagem diferente. Há muitas pessoas que se orgulham porque não são idólatras, mas têm idolatria no coração, porque deixou entrar no coração algo de maneira muito abundante e aí acabou se apegando àquilo de maneira exagerada. Eu sempre faço menção a times de futebol, né? Eu sempre faço menção a essas novelas que muitas vezes fazem as pessoas se apegarem muito a atores e atrizes que tem nada a ver com Deus, a séries de filme que fazem que as pessoas acabem se apegando a um personagem na vida real ou até um personagem do filme, e aí esse sentimento para com o ator, para com a atriz, para com o jogador, para com o time, para com o político, acaba sendo um envolvimento muito exagerado, e aí passa quase que uma paixão, um amor muito forte que não era para existir, porque esse amor muito forte só poderia existir para Deus. O restante não deveriam passar de sobremesa. E lembrando também que esses outros deuses, na Bíblia, sempre foi retratado como demônios. Você pode ver Deuteronômio capítulo 32, 17, você pode ver Apocalipse capítulo 19 20. Esses deuses estranhos, esses ídolos, sempre foram classificados como demônios. E hoje nós temos um movimento fortíssimo no Brasil atualmente. Eu estou falando agora em 2022. Nós estamos no final de agosto de 2022. Essa semana, hoje acho que é dia 31, se não me engano, né? Acho que é dia 31 de 2022. Grave o que eu estou falando. Nós estamos em uma grande expansão. Está vindo aí a tentativa de estabelecer uma lei para que seja proibido que os evangélicos digam que as outras religiões têm demônios, né? Nós seremos proibidos. Estão tentando proibir, falando, não, isso é desrespeito, isso é ofensa, isso é racismo religioso. E aí estão trabalhando para proibir a pregação da crença de que fora do evangelho qualquer adoração é adoração a demônios. Mas a Bíblia fala sobre isso de maneira muito clara nesses textos e também lá em 1 Coríntios capítulo 10, se eu não me engano. Ok? Versículo 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Seu coração siga os seus próprios conselhos. Eita! Meu irmão, como é que você tem andado, hein? Como é que eu tenho andado, meu irmão, minha irmã? Como é que você tem andado? Como eu tenho andado? Como nós temos andado? Né? Nossos próprios conselhos? Nossos próprios conselhos acontecem quando, na verdade, nos comportamos e tomamos decisões com base no que nós achamos e não com base na palavra de Deus. É o que o povo de Israel fez. Ei, chegou um caminhão aqui agora. Eu tô na área aqui. Foi o que o povo de Israel fez, né? Abandonou e aí perdeu o melhor dessa terra. Aí fala assim, ó, se você tivesse me obedecido, versículo 16, encerrando, eu sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. E aqui nós temos aí aquele hino do Nani Azevedo, né? Acho que é assim, meu povo, né? É o melhor dessa terra. Nani Azevedo, o melhor dessa terra. Ah, se meu povo me escutasse e me serviria, alguma coisa assim, com integridade, eu abriria a janela dos céus. Entendeu? Se a palavra de Deus é fiel, né? A palavra de Deus é fiel. Viu? Então ela nunca volta vazia. Então depois de ouvir essa devoção aqui, você pode ouvir esse cântico aí do Nana Azevedo, né? O melhor dessa terra, como cântico devocional. Você pode ouvir também o Fernandinho, né? Aquele que fala aqui entrei no meu jardim,
colhi meus perfumes. Você pode ouvir também aquele filme, aquele louvor, acho que é do Vini Art, né? Me derramar, né? David Keelan, né? Me derramar, dizer que estou... Então, louvores que falam de uma entrega, louvores que falam de relacionamentos com o Senhor. Ok? Tá aí, Salmo 81, tá? Com muitas aplicações interessantes para a nossa vida, nosso coração. De 1 a 5, o Asaf falando ao povo, e de 6 em diante, o Asaf faz uma composição como Deus falando a cada um de nós. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever se você não está inscrito, e se quiser, faça comentários, porque isso tudo ajuda muito ao nosso canal. Aqui, Pastor René Ricardo, pense nessas coisas e que Deus nos abençoe.